Esperando a chegada do nosso amigo Caio Cobra. Tá bom, irmãozinho? Conseguiu parar agora? Tem que botar um nome mais conhecido aí. Como é que tá o som aí? Fala, parceiro, tá bom, Caio? Como é que tá o som aí? Fala, parceiro, tá bom, Caio? Alô, Opa! E aí, boa tá noite. bom? Joia? Já preparou a água aí? Ainda não, mas se Vai eu precisar eu pego aqui no meio do caminho. lá pegar. Deixa Não, eu... não tem problema não. Eu peço pra mulher aqui. Tá Eu bom. tenho secretária, eu tenho secretária. Ah, hoje eu tô sem assistente. A, Re- É? a Regina, colega aí. Tudo bom, Regina? Oi, oi, Regina. Luísa, boa noite, bem-vinda. Mabeux, esse eu não conheço. Eu não consigo nem ver aí o que você tá vendo. O pessoal, quando entra, não aparece para você, não? Não, aparece, mas isso aí que você falou, por exemplo, não Deixa eu deve estar lá desligar. pra cima. Mas você pode puxar para baixo aí, se quiser. Vixe, a última vez que eu tentei fazer isso, eu acabei desligando aqui. Não, pode fazer, mano, tranquilo. Se desligar, a gente chama de novo. Ué. Olha. Se desligar, a Ah, gente chama. consegui agora. Meu dedo é muito gordo. Usa o mindinho, ó. Tem que usar alguma coisa pra ajudar. Sim. Hoje o assunto é bom, hein? É bom. É interessante, né? Bem diferente, bem diferente. Thelma, bem-vindo. É. Boa noite. A Regina está falando aqui que estava de jejum de redes sociais aí. É bom de vez em Olha. quando, né, Regina? A gente que tem trabalhado muito online agora fica ligado muito direto o dia todo, né? Eu tô vivendo praticamente em função das redes sociais ultimamente. Pois é. Bom, ainda bem, Quer né? Se queira, não quer, fosse, não? É. se não fosse isso. Ainda bem não, né? Mas Pode dizer. dentro, dentro das possibilidades, quando a pandemia começou, eu já estava nesse meio, né? Então, para Sim, mim, foi bem mais fácil do sim, que para sim, outras pessoas, que demoraram mais para se adaptar e tudo, né? sim. Uma coisa que eu adorei, tá? Só comentário geral, né? É que muitos colegas, muitos amigos, né, da área da saúde, principalmente da saúde mental, né? Sim. Principalmente a parte de psicanálise, né? Que eram mais ortodoxos, né? Faziam muita questão da sessão presencial, né, e tal. Agora mudaram radicalmente de ideia. Não porque quiseram, né? Não porque não foi uma mudança espontânea, mas foi uma questão de necessidade, né? Sim, E você sim. acredita que hoje tem gente que era extremamente resistente a isso, né? E hoje está gostando mais do que quando era presencial.
É. E eu creio que existe o paciente, vamos dizer assim, né? Vamos pegar, por exemplo, uma jovem senhora que tenha sofrido abuso lá atrás, né? Então, Uhum. para ela expor isso pessoalmente, né, para um médico, né? Sim. É muito constrangedor, é muito complicado, né? E você pode fazer uma entrevista agora aí, sem imagem, pelo menos, já Sim. isola um pouquinho, né? Às vezes faz. É. Eu acho que esse online ele dá essa sensação, né? É, Essa falsa sensação, na verdade, de segurança, né? isso, De anonimato, tal, de menos intimidade. E intimidade, nesse aspecto é muito bom mesmo. sim, É muito bom. sem dúvida. Vamos trabalhar É então? bem bacaninha. Bora? Vamos falar das expressões populares. Deixa eu só colocar um adendozinho aqui para a gente, como diz aqui na roça, a gente pegar o fio da Mande meada, bala. do porquê que chegou aqui nesse. Uhum. Então, na live passada, primeiro, né, sejam todos bem-vindos, participem com a gente aí com sugestões. A gente estava falando sobre os pensamentos, né? Então, o Caio trouxe para a gente aqui a ideia de que o pensamento é uma ferramenta. Eu vou falar aqui, Caio, se eu interpretei errado, você carimba aí. Pode deixar. Pensamento é uma ferramenta de carimbo para as informações que a gente recebe pelos sentidos, né? Eu vejo alguma Uhum. coisa e com o pensamento eu vou comparar com coisas que eu já vi antes e vou ter como é que fala? Uma resposta, né? Uma ideia do que é que eu estou vendo, ou ouvindo, ou tocando, né? E Uhum. nós trouxemos a ideia que, além disso, o pensamento também pode funcionar como um sentido. Em outras palavras, a gente pode, apenas pensando, produzir no corpo a bioquímica como se tivesse realmente passando pela experiência física daquele processo que a gente está pensando, Uhum. né? Uhum. E para ajudar, vamos dizer assim, para corroborar isso, a gente pensou então em trazer as expressões populares, que é um modo bastante simplificado da gente passar essa ideia para as pessoas. Concorda? Perfeito. Então, a gente pediu às pessoas, né, que colaborassem aí com várias expressões, e a gente vai tentar organizar aqui mais ou menos da seguinte forma, porque no processo que a gente vem traduzindo aqui, então, a gente sempre passa por um evento, né, na vida, passa por um evento, existe uma reação instintiva a esse evento, e pós o evento, essa reação provoca o conflito na psique que vai trazer para o corpo uma correspondência de sintomas. Então, por exemplo, nós vamos tentar direcionar as expressões, selecionar as expressões que a gente recebeu como sugestão, caminhando nesse sentido, tá certo? Então, por exemplo, vamos lá direto no principal, que é a emoção básica do medo, né? Que todo animal, todo ser tem esse processo, né, de medo das situações que são diferentes ou que são perigosas mesmo. Então vem aquelas expressões, as comuns, né? Se borrou de medo, se mijou de medo, né, cara? Uhum. Sim. Paralisou de medo é outra, né? Sim. Então, se borrou, se mijou, paralisou, mais alguma? Não, essas três do medo já tá bom. Já tá bom, né? Então explica pra gente aí agora como dá esse processo da emoção e como isso causa no corpo esses três sintomas, podemos dizer assim, né?
Legal, legal. Não, e essa parte é tranquila. Essa se mijou de medo e se cagou de medo, né? Sim, Que seria a expressão popular mesmo, sim, ou paralisou de medo, são justamente expressões que definem, né, algo visível, algo que está acontecendo, que aconteceu, ou que está acontecendo, ou que pode acontecer, que é até visível para a gente. Então, o sim, que acontece? Quando a gente sente medo, tá, de alguma coisa, quando a gente se sente ameaçado de alguma maneira, seja é, externamente, ou seja, internamente, tá? O nosso corpo ele se prepara, né? A gente se prepara para encarar essa ameaça, para enfrentar essa ameaça, é a de tal, três maneiras diferentes, é a tal reação tá? instintiva que a gente fala, né? Isso, aquela famosa reação de luta ou fuga, Sim, né? sim, Luta ou fuga. Então, eu me senti ameaçado, eu vou lutar, eu vou encarar, ou eu vou fugir, ou vou paralisar, que tem a terceira hipótese, né? sim, Nos três casos, tá? Como eu estou sendo ameaçado, o que eu preciso nesse momento? Quer eu vá encarar, quer eu vá fugir, certo? Eu preciso ter mais força, eu preciso ter mais energia. Eu preciso ter todos os recursos voltados para eu encarar ou para eu fugir. sim, Nesse momento, acontece um fenômeno, tá, que isso é cientificamente, inclusive, estudado, onde o sistema digestivo ele é totalmente suprimido, tá? sim. Por que ele é suprimido? Por que digamos que ele é... Tem uma palavra melhor para isso, mas eu não vou lembrar agora. Eu vou lembrar, não vou lembrar. Ele é suprimido. De que forma? Tudo que eu tenho no estômago, tudo que eu tenho no intestino, tá? A tendência é eu colocar para fora. Por quê? Porque a digestão ocupa muito recurso do corpo, ocupa muita energia do corpo. Então, para que sobre energia, para que sobre recursos, automaticamente meu corpo, instintivamente, tá? Ele bota para fora. Então, é muito comum a pessoa vomitar quando está com muito medo, muito nervosa, ou ela se defecar mesmo, né? Fazer cocô nas calças mesmo, que é para botar para fora aquilo, porque aquilo está ocupando recurso do organismo dela. Da Sim, mesma maneira, a parte urinária também é suprimida, sim, certo? Então, a pessoa costuma se mijar mesmo, se urinar, ela perde o controle, né, dessa parte urinária, mas justamente para poder tirar, botar para fora do organismo, para não ocupar recurso para sim, dentro. sim, Então, o mijar e cagar, perder esses dois controles, tá, é muito natural de uma situação de estresse, de uma situação de medo. Por sim, quê? Porque eu preciso me livrar disso, que é para sobrar mais energia, mais recurso para poder enfrentar ou fugir dessa ameaça, tá? sim, sim. Mas, Na paralisação, isso já não é o que eu ia acontece, lembrar. tá? É. Quando a pessoa paralisa realmente de medo, tá? Isso não acontece nenhum desses. O evento é tão traumático, ou a ameaça é tão grande, é tão insuportável, digamos assim, né? Que ela não tem nem a reação de fuga e nem a relação de enfrentamento. Ela realmente paralisa. Né? É quando o medo está assim, digamos que no nível hard, hard, hard. Sim. Né? Então, Caio, esse caso é que eu sugeri também a fuga, mas é o que a gente chama de fuga passiva. Ou seja, eu não Sim. vou fugir ativamente, né? Eu vou fugir, mas Uhum. me tornando inofensivo. Vamos dizer assim, nos casos, né? Quase que se fingir de morto. Teoricamente seria parecer É. morto, para não. É muito comum os predadores eles serem instigados pela fuga, né? Uhum. Tanto é que, por exemplo, esse pessoal que faz safari, essas coisas aí, eles são, em alguns casos, né? Quando o predador está muito não vai dar tempo de fuga mesmo, eles são aconselhados a se tornarem Uhum. inofensivos, paralisar, porque se correr é onde que vai estimular o predador a caça, entendeu? Sim. Então, é esse processo que eu chamo de fuga passiva. É o que acontece no olho, por exemplo, né? Quando o olho recebe muita luz, ele fuga passiva. Fecha. O Uhum. paralisar de medo também tem outra o branco de susto, né? A pessoa ficar branca, Branco de susto. porque Sim. toda o sangue
vai para Todo os órgãos sangue, internos, circulação. né? Isso, Os isso. órgãos internos e os órgãos externos com menos sangue, há menos risco de serem, ao serem atacados, ter hemorragia. O assistente chegou aqui, estava fora, chegou. Legal. Por isso é que eu olho para cá de vez em quando. Então, esse processo também, né, vamos dizer que o predador pegou a presa com esse branco de susto ou paralisado de medo, que vai tudo para dentro, né, que é onde o sangue foge das extremidades. Se houver ferimento nas áreas externas, que é o que vai acontecer, então a tendência de ter menos hemorragia. Sim, sim. Não é? Faz sentido, né? Sim. Sim. Até porque na mesma situação, são várias substâncias que são liberadas no corpo, né? Tem o cortisol, que todo mundo conhece, tem a adrenalina, que todo mundo conhece, e tem uma outra que eu não vou lembrar agora o nome, se eu não me engano é a dopamina. Não lembro. Anestésica. Mas é aquela... anestésica, tipo assim, é uma substância que vai dar uma insensibilidade, principalmente na área externa. A endorfina, talvez, pode ser. Isso. Pode ser. Não vou lembrar agora o nome específico, mas é uma substância que se você se machuca, por exemplo, você não sente tanta dor. Exatamente. Que é para te capacitar a continuar encarando aquela ameaça, aquela situação de estresse. Exatamente. Tanto que a gente percebe isso às vezes, numa situação maior de estresse, quando a pessoa está lá, vamos dizer, no meio de uma briga ou no meio de uma coisa e tal, depois a pessoa para, né? Na hora que para, você fala assim, ué, mas você viu que você se cortou? Você viu que você está com um negócio enfiado em você? Você viu que você quer... Não, sabe que eu nem senti. E realmente não sente. Isso. Tá? Porque ela está anestesiada, que é justamente para poder estar encarando aquela situação. Continuar no processo, né? É isso aí. Para continuar no processo lá, ou para se defender ou para fugir. E o se borrar também, o se mijar, o que a gente, vamos dizer assim, olhando por essa parte mais técnica, né? Da engenharia, alivia peso, né? Também. Então, o sujeito vai poder correr mais rápido, pular mais alto, com menos peso, e aliviou. Também. Além de distrair o predador com o cheiro. Pode ser. Essa parte eu nunca como é que fala? Nunca prestei muita atenção. Nunca estudei sobre isso. Mas pode ser também. Pode ser, porque cheiro, principalmente no ambiente mais animal, né, o cheiro é assim importantíssimo. É o primeiro sentido. Importantíssimo. Né? A gente não dá muito valor para isso, a gente não dá muita importância ou não se apercebe tanto. Mas ele é tão importante quanto. Sim. Aqui, mesmo no dia a dia, mesmo nas relações. Muitas vezes, eu já encontrei pessoas, né, que falaram assim, não fui com a cara desse cara, não fui com a cara dessa mulher, certo? E tal. E muitas vezes é por causa do cheiro que está sendo inalado daquela pessoa. É outra emoção básica que a gente pode citar, que é o nojo. Sim. Né? A pessoa sente o nojo e às vezes o cheiro, ele não é... Ele é mais do feromônio, né? Vamos dizer assim, é uma substância que ela provoca as sensações, mas ela não tem um cheiro que pode ser identificado. Detectado, isso. Né? Então vem aquela... Então, e o legal é que essa parte, né, quando a pessoa fala assim, não fui com a cara desse cara, não fui com a cara dessa mulher e tal, né? Parece que é alguma coisa instintiva, né? E tal, mas na verdade é algum cheiro que foi associado ali naquele momento de maneira inconsciente, e aí nós podemos até chamar de instintivo, tá? Se pensar no instintivo dessa maneira. Mas associou um cheiro ali que veio, alguma coisa lá do passado, alguma coisa, né, alguma experiência não muito boa, com alguém que tinha o mesmo cheiro, ou que tem um cheiro muito similar, certo? E aí acaba não indo com a cara da pessoa e não sabe por quê, né? Não tem assim muita noção do porquê. Mas inconsciente está lá, tem uma explicação lá no inconsciente dela. E esse caso, Caio, eu percebo assim que é o que acontece nas crises de pânico. Também. Né? Por exemplo, a pessoa foi abusada por uma pessoa que usava um determinado... Vamos usar aqui de exemplo um desodorante de canela. Perfeito. Então, um certo dia ela está passeando num shopping
e no shopping uma lojinha começa a fazer uma promoção lá de não sei o que tenha canela. Então, aquele cheiro do Aí a ambiente, pessoa tem uma crise a pessoa vai ter uma crise de pânico. e Olha vai só, dizer que foi do nada. do nada, né? E é só ela que vai ter esse medo, não Sim. é invenção, né? Sim, Muita sim. gente fala, não, mas você não tem perigo nenhum aqui. Ué, como não tem? Isso. Né? Para É, mas ela vai falar, não, mas eu tô sentindo, né? essa pessoa que o instinto dela acionou esse gatilho, foge, Uhum. porque tem o perigo de levar o cheiro dele aí. Ou pode ser Perfeito. a gente já comentou, encontrar com alguém que tem um biotipo parecido, né? Perfeito. Então, e O aí, biotipo, a roupa, qualquer tipo de estímulo. isso Som, tudo o som da voz da pessoa é parecido. é o tom de voz, né? Os 5 sentidos. Sim, sim. E aí acontece outro detalhe. No shopping, que a pessoa teve o pânico, teve o medo, sem haver a consciência do porquê, isso se transforma num novo evento traumático. Então, novos sinais, por exemplo, se o shopping estiver cheio de gente, aí daí passou isso aí. Daqui 15 dias a pessoa vai no mercado, tá normal lá, de repente começa a encher de gente no mercado. Uhum. Aquela sensação de estar gente, de multidão, vai acionar o mecanismo de defesa dela dentro do supermercado. Por Sim. isso é que a pessoa que tem essas crises normalmente não gostam evitam, né? Evita Uhum. cinema, evita Tudo. qualquer tipo de aglomeração, não é? Na verdade, a pessoa que tem síndrome do pânico, ela começa a evitar tudo. Porque tudo ela associa a medo, tudo ela associa a ameaça. E porque ela não sabe, ela não consegue identificar qual é o predador, Perfeito. né? Então, nesses processos aí que a gente vai encontrando, aí consegue ver quando começou, qual foi o evento, aí começa uma associação, né, que dá uma lógica, Perfeito. né? Perfeito. Sabedor disso, né, que eu trabalho realmente de uma forma um pouco diferente. Assim, Sim. quando eu trabalho com uma pessoa com síndrome do pânico, eu não tento muito buscar esses porquês. Até porque são inúmeros, são milhares às vezes, entendeu? Não, é porque é o castelo de carta, né? Sim, sim, sim. É que nem a gente brinca também com a cebola, né? Se a gente vai descascando, vai até chegar lá no primeiro. No primeiro, às vezes é demorado demais. Então, assim, normalmente essa pessoa, falta a ela, né, recursos, falta a ela ferramentas para lidar com esse medo, para lidar com essas ameaças, né? Exatamente. De uma forma ou de outra. Quer eu descubra essas camadas todas, quer eu não descubra, o negócio é você ferramentar essa pessoa. Ó, usei uma palavra bonita agora, ferramentar. Aparelhar, né? É você dar ferramentas para ela trabalhar a partir de agora, daqui para frente. Certo? Sim. Sim. Então eu acho mais produtivo, tá? Digamos assim, né? Você trabalhar dessa forma do que trabalhar na busca dessas causas, na busca desses motivos que são inconscientes e são difíceis de você trazer pro consciente da pessoa. Entendi. Muito difícil. Eu vejo assim, as experiências que eu tenho, como eu entro direto nessa questão instintiva, reação instintiva, então fica bem... porque a gente procura o evento que marcou. Então, exemplo, quando a pessoa não identifica, a gente pergunta, você lá atrás sofreu bullying, abuso, perda, Agressão. Agressão e abuso, né? Não, mas pode ser agressão. Rejeição, abandono, né? Rejeição. Então, a gente dando exemplo desses tipos de eventos, é muito... 99% das pessoas identificam algo
que se encaixa aí, né? Então a gente consegue perceber quais foram as reações, que aí as reações são três. É a luta, a fuga Com ativa paralisação. ou ativa. Então vai fechando Perfeito. o quadro, né? Uhum. De localizar qual é o ponto que faz isso. Então, eu separei, eu coloquei outra aqui também tem Uma expressãozinha, hein? Hã? Uma expressão já deu 20 minutos. A Tutu. Depois eu coloquei uma aqui que eu lembrei, que a gente usa muito aqui na roça, o Caio. É quando ou a pessoa ou a situação dá azia em saco de sorrisal. Você já ouviu isso? Não, essa não. Como é que é? Às vezes a pessoa, né? Aquela pessoa que é muito, como é que fala? É muito enjoada mesmo, na verdade, né? Tá. Então a gente fala que ela dá azia em saco de sorrisal. Saco de sorrisal, entendi. E aí, vamos dizer assim, como é que é o caso da azia, né? Como que uma situação ou uma pessoa pode provocar esse tipo de sintoma, de dar azia na pessoa? Normalmente a dificuldade enorme em aceitar as coisas como elas são. Sim. Ou de digerir, né? Seria... Mesma coisa, isso. Digerir ou aceitar, né, as coisas como elas são. Uhum. É uma pessoa que gosta muito das coisas do jeito dela. É ela que está certa, é ela que... o jeito dela é o melhor, né, e tudo mais. E ela tem muita dificuldade em aceitar aquilo que está acontecendo à volta dela. Sim. Que normalmente está contrariando, né, aquilo que ela gostaria que tivesse acontecendo. Sim, sem dúvida. Então isso cria uma acidez gigantesca, porque a pessoa no nervoso, né, no ficar nervosa, ela gera muita acidez, Sim. né, até por causa da produção de substâncias também que tem no organismo e tudo mais e tal. E essa acidez às vezes mexe muito com a parte estomacal, com essa parte principalmente estomacal, que é a primeira digestão nossa, né, é justamente a aceitação das coisas. É onde eu digo se a comida está boa, se ela não está boa, se ela vai me alimentar, se não vai me alimentar. Da mesma maneira as minhas vivências. Se eu aceito o que estou vivenciando ou não aceito, né? Sim. Então tem muito a ver com isso mesmo. Azia e saco de sorrisal, é isso aí, né? Quer dizer, a pessoa é rígida mesmo, né? Ela não aceita mesmo opinião de fora, não aceita... Tem muito a ver com essa não aceitação. Uhum. Né? Rigidez de pensamento, rigidez de assimilação. Uhum. Outra expressão também que a gente fala muito é o da água na boca. Né? Dá água na boca. Opa! Sim. Esse foi até uma daquelas coisas, daquela experiência dos cães de Pavlov, se não me engano, que chama. Uhum. Onde eu comecei a raciocinar do processo, né? Que o cara treinou alimentar os cães tocando uma campainha. Ele toca uma campainha e alimentava os cães. Toca uma campainha e alimenta os cães. Depois, bastava... E os cães, é claro, né? Tem aquelas reação da comida, né? Aquela euforia da comida que está chegando. Então, depois, o que acontece? O cara começa só de tocar a campainha, os cães entram naquele processo de euforia da comida. Salivação, né? Aquela coisa de dominar o lugar onde vai colocar a comida, né? Então é onde a gente começa a fazer as associações. Que os sentidos, né, é o caso nosso da psicossomática aí, que os sentidos provocam as reações bioquímicas no corpo. E a gente usa essa expressão, até a gente vê quando a gente quer falar, né, que algo é muito agradável, é muito... a gente gosta... Que a gente deseja muito. A gente usa essa expressão, né? Sim. Com coisas que a gente vê ou com coisas que a gente escuta, né? Isso. Você quer...
Agora a boca é muito boa. É. Coloca mais. Tem alguma aí que você lembra aí? Que eu lembre? É. Ah, tem um monte. É porque Eu separei algumas aqui também. Então, Na psicossomática tem uma que eu acho muito legal. Embora não tenha especificamente a ver com físico, né? Mas sim. uma expressão popular que é onde tem fumaça há fogo, Ah, sim. Sim. tá? E Sim. isso nos fala muito na psicossomática das dores que nós temos, Sim. certo? Qualquer tipo de dor. Sim. Então, aonde tem dor, tem Sim. algum tipo de sintoma. Tá tendo algum problema, Sim. tá? Por O- mais que essa dor, por mais que não se identifique uma causa física, às vezes, tá, para essa dor, na psicossomática a gente vai levar muito isso em consideração, a gente vai prestar muita atenção nessas dores. Porque essas dores vão nos dizer aonde está o tipo de conflito, né? Que tipo de conflito está acontecendo. O que Qual é? está acontecendo aí que não está legal. Aonde que está o fogo disso aí. Uhum. Perfeito. Tá? Perfeito. Aham. Então, aqui leia a fumaça como dor, né? E o fogo como sintoma. Sim. Ou conflito na psicossomática. Sim. Sim. Tem um amigo, deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Nós falamos do Eu medo, tenho mais. Eu tenho mais. Mas fala aí, fala aí. o roxo de raiva. Esse é Fulano. ótimo. Ah, então vai lá. Roxo de raiva, sangue nos olhos. Hã? Sangue nos olhos. Roxo de raiva, sangue nos olhos. Estamos falando Isso. da mesma coisa, da raiva, né? Overdose de cortisol, né não? Opa, Pressão. isso. Pressão sobe, adrenalina vem, taquicardia vem, né? Aumenta a circulação, às vezes aumenta a pressão também, que é para dar conta, né? Isso. Para você encarar. E vamos dizer assim, por que vem na cara? No rosto? É, No rosto? Normalmente, porque o rosto é nossa identidade, né? A gente quer mostrar que tá com raiva, tem. quer mostrar que tá contrariado, né? Gente, Quer mostrar que tá pronto a reagir àquilo que tá acontecendo. igual, tipo, mostrar os dentes, né? Isso. Basicamente a mesma coisa. Uma forma da pessoa assim, falar assim, esse cara aí tá. Esse tá quentão da É, briga, né? esse tá com raiva, né? Além, eu vou acrescentar aqui que essa irrigação de sangue também vem todo para o sistema de processamento de informações, né? Sim. Então, vamos dizer assim, o ouvido fica mais ligado, Nariz, ouvido, tudo, olhos. tudo fica mais irrigado de sangue, funciona melhor e responde mais rápido. Isso. Tudo isso porque você está percebendo uma ameaça. Exatamente. Exatamente. E, de novo, não precisa ser um assalto, não precisa ser um tigre, tá? Muitas vezes a ameaça vem de um familiar, vem da tua companheira, do teu companheiro. Quando você está se sentindo ameaçado, por exemplo, na tua individualidade, quando você está se sentindo ameaçado emocionalmente falando, tá? Não precisa ser uma ameaça física, né? Mas pode ser uma ameaça emocional. É a tal da ameaça da contrariedade, né? Isso. Também. É que é para deixar claro, né? Porque muita gente fala assim, nossa, mas está falando de animal, de predador e tal, né? Sim, mas as ameaças não são só essas. Aliás, às vezes, certas ameaças são muito mais fortes, digamos assim, do que se um tigre aparecesse na frente dele, né? Sim. Haja vista que naquela... Eu sempre cito isso, né? Quando eu falo dessas ameaças maiores, mas haja vista que naquela depressão, né, de 1929, Sim. no dia da depressão, né, da queda da bolsa lá de valores de Nova York e tal, o índice de suicídios foi absurdo. Absurdo. Né? Foi absurdo. Porque o medo, né? O medo não, a certeza de ter perdido tudo, né? Ó, não tinha tigre, tá? Não Sim. tinha explosão nuclear, não tinha assalto, ninguém estava botando revólver na cabeça de ninguém, mas só a sensação da pessoa de Sim. ter perdido todos os bens que ele adquiriu naquele momento,
né, de não ter mais nada, foi suficiente para ele tomar uma atitude, né, de realmente se matar, entendeu? De desespero total, né? Eu diria de que numa paralisia, mas não passiva, talvez até uma paralisia ativa aí nesse caso, vai? Para falar isso, né? Mas de pessoas até se matarem, por ser insuportável a coisa. Sim. Vale. E no fundo, e na verdade agora a gente está até vivendo uma situação similar. É um predador invisível. Sim. Não é? Um predador invisível, porém perceptível. Não, é assim, perceptível entre aspas, né? E outra, pela mídia, a mídia não nos deixa esquecer dele o tempo inteiro. Aí é que eu falo a questão do pensamento. E aí, lembremos que isso acaba dando vida, né, para esse bicho, né? Acaba dando cada vez mais vida. Aumentando, digamos assim, potencializa a ameaça. Potencializa o medo potencializa a fuga passiva faz isso com o sistema imunológico também. Também. Concorda? Sim. Deixa eu só... Perfeito. Cátia, mais para o finalzinho a gente responde as perguntas, tá? Então, vamos ver se a gente acha mais algum aqui. Eu tenho uma boa. Olha, mete broca. Para quem tem problemas de visão, tá? Sim. Problemas de vista, qualquer que seja o problema, tá? Existe uma expressão muito popular e muito boa, né, que tem muito a ver com a psicossomática. Mas o que os olhos não veem, o coração não sente. Essa vai dar pano para manga, hein? Ô, Caio, mas o que isso tem a ver com a minha miopia? O que isso tem a ver com o meu astigmatismo? Né? Eu, às vezes, crio obstáculos, certo? Sim. Eu não quero ver certas situações. Porque isso me machuca, isso me magoa, isso me contraria, isso me causa algum tipo de emoção negativa, certo? O que eu vejo, eu vou sempre tocar no instinto, o que eu vejo é uma ameaça, né? Pode ser. Na verdade, pode ser uma ameaça a algo que eu acredito, por exemplo. Sim. Pode ser. Exato. Então, muita gente que tem problema de visão, seja de ver de perto, ver de longe e tal, e cada um vai ter a sua leitura, né, tem muito a ver com isso, com essa expressão popular. De que o que os olhos não veem, né, muita gente acredita nisso. Que se eu não estou vendo, certo, então não vai me machucar. Por isso mesmo, às vezes, eu crio, entre aspas, né, o meu organismo acaba criando mecanismos defensivos, tá, para não ver. Sim. Para justamente não ver. Tá? Principalmente quem tem catarata. Sim. Tá? Catarata, astigmatismo. Sempre que vê coisa embaçada. Tá? Ou às vezes eu tenho realmente muita dificuldade, né, de enxergar certas coisas. E esse enxergar, leia-se por elaborar. Né? Sim. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, em entender o que eu estou sentindo em determinada situação. Em determinada situação que eu estou vendo acontecer na minha vida. Então, o que os olhos não veem, o coração não sente. E tem gente que acredita nisso tanto, que acaba até perdendo a visão. Sim. Que é para não ver e assim achar que não vai sentir. Não deixa de ser uma relação aí com a fuga, tá? Sim, eu tô... Instintivamente é com a fuga. O que a cachorra tá vendo aqui, é uma fuga. Eu tô começando a associar o teu, na tua lógica aí. É uma fuga passiva, né? Sim. E totalmente inconsciente, tá, gente? Não é que alguém fala assim, não, eu não vou mais enxergar agora, porque se eu não enxergar, então, eu não vou sentir. Não, isso é inconsciente. Tá? É um mecanismo inconsciente que faz isso. 2 adendos, Caio, que eu quero colocar aqui. Primeiro, coloquem. O olhos aí não é só órgão olho. No caso, você está usando, né? Mas todos os nossos sentidos são mecanismos de olhar. Sim. Apesar de serem em faixas de frequência de ondas diferentes. E metaforicamente falando também. Sim.
Não, eu coloco até que é real, porque, por exemplo, igual tem uma amiga nossa que colocou aqui que os outros sentidos, uma pessoa que perde a visão, por exemplo, os outros sentidos dela ficam mais aguçados. Sim, Não é comum isso? Então ela continua, perfeito. mesmo que ela não veja com os olhos, ela vai ver com os ouvidos, com o tato mais sensível. Perfeito. Concorda? E Perfeito. eu estou citando isso porque as pessoas acham que a gente fala de negócio de religião, mas não é religião, é ensinamento de quem ensinou a humanidade toda, né? Então tem um trechinho lá Uhum. que Jesus fala que os olhos são a candeia do corpo, né? Uhum. E eu uso essa expressão para mostrar que olhos aí não é órgão-olho, mas são todos os nossos sentidos, Uhum. incluindo os pensamentos. Perfeito. Porque ele continua, se teus olhos são bons, o corpo terá luz. Então, quando a gente começa a realmente a selecionar o que a gente está recebendo de informação, né? A passagem Uhum. mineira, transformando isso de forma, vamos botar assim, positiva, então o corpo, que é essa comunidade biológica, ela vai responder de acordo. No, Uhum. no caso aí da supressão, né? Da fuga passiva. É claro que na hora do evento a gente não tem escolha, a reação é instintiva. A reação acontece sem o menor domínio da gente, né? Uhum. Pós a situação, 1 ano, 2, 5, esse processo precisa ser trabalhado para não provocar o mesmo tipo de fuga passiva, mesmo que a pessoa esteja segura em casa. Sim. Esse é que é o nosso trabalho. Não é? Entendi, entendi. Se a gente mudar aqui, tá? Tô falando da nossa conversa. Sim. Esse teu instintivo para inconsciente Fica. é uma reação inconsciente, por exemplo, tá? Da pessoa. Tá. Pra mim, vou falar pra mim porque é pra mim mesmo, né? Pra mim fica melhor, tá? Porque o instintivo, pra mim, ele é algo mais automático, sabe? Ele é algo mais ancestral do que Sim, algumas coisas que você está chamando de instintivo. Por exemplo, a gente só tem medo do leão, tá? Porque nós aprendemos que o leão é perigoso e sim, que o leão come gente. Vamos dizer sim, assim, tá? Só por isso. Então não é sim, instintivo. Se você pegar uma criança de 3 anos de idade, tá? Que ninguém nunca falou sobre um leão para ela, ok? sim, Que ninguém nunca falou nada, ninguém nunca ensinou nada para ela, tá? Sobre sim, leão. E botar ele na frente de um leão, ou acontecer de um cara na frente, ele vai lá acariciar o leão. sim, Instintivamente, tá? Ele vai, por curiosidade, que é o instinto da criança nessa hora. Ele vai lá, ele vai querer botar a mão no leão. entendi. Tá? É a curiosidade, é o instinto. Então, Sim, esse medo do leão, por exemplo, não é instintivo, ele é inconsciente. Nós colocamos, por aprendizado, tá? sim, Por aprender, né? No decorrer da vida, que o leão é um bicho perigoso, por exemplo. Então, sim, ele é já uma coisa criada, ele não é um instinto. O instinto, na verdade, nosso, é a curiosidade. Esse é um instinto maior do que o medo, sim, né? Então a criança, ela vai querer botar a mão no leão para ver o que é, como é que é e tal, né? Quando eu disser para ela, não, não vai, porque ele pode te comer, porque ele pode, aí eu vou criar o medo nela. E aí vai virar inconsciente isso lá no futuro. Tá? A gente não vai parar para pensar que o leão é predador ou não é predador, entendeu? Que vai me comer, não vai me comer. sim. Entende? Por isso que eu falo só, eu tô falando assim, pro nosso diálogo, a gente só mudar esse instintivo para inconsciente, aí bate tudo. Entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou refletir um pouco mais a respeito dessa questão da criança. Porque o centro de formação do instinto
Ele está no DNA, né? Então, vamos dizer, Acreditamos que sim, eu também acredito nisso. vamos dizer assim, então uma criança, mesmo que ela encontre o leão, ela não vai sair correndo lá para passar o leão, não. Ela vai, mas vai assim, ela pode até ir, né? Mas ela vai assim, você pode, eu vejo assim com a minha netinha, né? Você bota um troço assim meio diferente perto dela, ela não vai, ela não mete a cara, não, sabe? Entendi. Crianças, elas têm um processo assim de, Mas, vamos dizer assim, lógica, cara. Se ela, de segurança, então, né? se aquilo, então, mas se aquilo que é desconhecido para sua neta, certo? Sim, É para ela uma ameaça, é porque em algum momento aí na vida dela, em algum momento aí no breve aprendizado dela, certo? Alguém sim, colocou isso para mas, ela, entendeu? Ensinou isso para de sim, alguma forma. Olha, quando você não conhece tal, olha com cuidado, entendeu? Tenha cuidado. Isso pode ser perigoso, entendeu? E tal. Quer dizer, teve aí alguma influência. Tá? Instintivo é, por exemplo, a curiosidade, eu considero o instinto. Nossa, nós somos seres curiosos. Aliás, foi sim, isso que nos fez nos tornarmos racionais e nos tornarmos o que somos hoje. Foi a curiosidade. É um dos instintos mais legais que eu considero. Por exemplo, sim, se você jogar uma criança que nunca aprendeu a nadar, jogar dentro de um rio, certo? sim, Instintivamente, ela vai tentar nadar, ela vai tentar sobreviver, mesmo sim, que não tenha aprendido a nadar. Essa tentativa dela de sair da água e tudo mais tal é instintivo, né? É para não morrer, tá? Mesmo que ela sim, não saiba, né? Tá. hum, Aí, muito provavelmente, hum, essa criança, infelizmente, uma hora vai cansar e vai morrer afogada, né? Mas instintivamente ela vai tentar. Quando um animal, por exemplo, qualquer que seja, esteja próximo do fogo, instintivamente ele vai sair, ele vai se afastar disso, porque é uma ameaça natural e já ancestral, né? hum, Aí sim, gravado no DNA nosso e tal, entendeu? aham, hum, Tá? Isso é bem mais ancestral. Você deu o exemplo lá dos cachorros, né? E tem aquele exemplo dos sim, ratinhos de laboratório. Sabe sim, qual que é? Eu citei, eu acho que na outra live, que o cara de, botava os ratinhos na gaiola, soltava um cheiro, né? E dava choque nos ratos, coitados dos ratos, né? Mas dava choque. aham, Aí ele fez isso muito tempo, até que um determinado ponto da experiência, ele soltava só o cheiro e os ratos já começavam a pular dentro da gaiola, sem sim, dar choque, porque ele já sabia que o choque viria, né? Instintivamente, não, inconscientemente, o ratinho aprendeu que aquele pediu, cheiro ali estava associado ao choque, tá? sim, Nasceu a prole desses ratos, né? Que passaram por essa experiência. E quando esses ratinhos nasceram, sem ter passado pela experiência, certo? E sem ter sido passado pelos pais, porque os pais não falaram, olha, quando aparecer o cheiro tal, você aham, pula, tá? Não tinha como passar isso para os filhos, para os filhotes. Então, quando pegaram esses filhotes, colocaram na gaiola e soltavam o cheiro, os ratinhos pulavam. Os filhos desses ratos que participaram da experiência. Então, passou a ser instintivo para eles, né? cientificamente, isso passou a ser instintivo. Ficou gravado lá no DNA de alguma forma. Sim, Aquele medo do cheiro, o cheiro associado a pular. Tem essa também, né? O sim, cheiro associado a uma reação. então, Quando apareceu o cheiro, pule. sim, É que nem quando apareceu o leão, fuja. sim, Mesma coisa, tá? Essa experiência é muito legal e ela acaba corroborando com tudo que você está falando e com o que eu estou falando. sim, Tá? Porque nós, seres humanos, da mesma maneira, acabamos gravando no nosso DNA esse tipo de reações. Reações, às vezes, automáticas a determinados estímulos. sim. Isso eu acredito muito. Aliás, está comprovado, né? Entre aspas, cientificamente, né? O negócio. E que pode estar de gerações passadas, né? Sim, claro, claro. Aliás, essa experiência dos ratos, eles fizeram até a quarta geração. E até a Demora, quarta geração havia a mesma reação. sim, Aí depois pararam da experiência. Acho que encheram o saco, já acharam que estava o suficiente. já estava Quarta geração, a mesma coisa, né? ah, Então pararam a experiência aí. Mas durante 4 gerações, todos os filhotes, sem terem passado pela experiência,
certo? Quando o cheiro era colocado na gaiola, eles pulavam. De reagir. Então, quer dizer, Uhum. Interessante. sim, sim, sim. É muito legal e corrobora com tudo aquilo que nós estamos falando aqui agora. Tanto você na parte do instinto, como você considera, quanto na parte da psicossomática, muitas vezes é aquela história, né? Ah, eu tive uma crise do nada. Nunca é do nada. É. Alguma Sempre teve algum estímulo, sempre, sempre, sempre. Algum estímulo, alguma coisa e tal, que realmente foi o gatilho, né? Como o Cacá Miranda gosta de falar, e eu também. Sim. Qual foi o gatilho desse negócio aí? O gatilho foi, eu estava lá no shopping, eu estava perto de uma loja assim, eu estava perto de não sei o quê, eu estava acontecendo isso, estava acontecendo aquilo. Você, criando esse cenário, né, o cenário de Sim. quando começou, quando você tem muita possibilidade de descobrir qual foi o gatilho aí da crise da pessoa. E é muito legal. Muito legal isso. Tem mais alguma que você quer falar aí? Ou a gente pode ver se acha algumas dúvidas aqui? Pode ver se tem dúvida aí. Tá. Às vezes você tem alguma expressão aí que você queira colocar já também? Enquanto eu procuro. Tem vários. Pode ir. Pode ir. Tem uma que não é especificamente também de um sintoma, né, e tal, mas tem a ver com a nossa parte mais terapêutica, tá? Aham. Que não se faz um omelete sem quebrar ovos. Ah, certo. É o caso do nada, né? Não tem jeito, né? É o mesmo processo, é. Tá? Não se faz um omelete sem quebrar ovos. Então, às vezes, durante uma terapia, tá, gente? Então, às vezes é preciso desconstruir certas coisas para que você possa ganhar qualidade de vida, né? Sim. Tá? Então, acho que essa expressão tem bastante a ver com isso, né? Que às vezes é necessário abandonar certos conceitos, abandonar certas rotinas, abandonar certas verdades, certo? Quebrar ovos, tá? Para poder fazer um omelete. Ou seja, para ganhar qualidade de vida. Essa é mais uma que eu acho boa. Sim, a gente costuma falar também, Caio, sobre aquela ferida, né? Que ficou lá no fundo, cicatrizou por fora, né? Ficou uma pontinha inflamada lá dentro. Aí cicatrizou por fora. Daí uns 10 anos leva uma pancada ali naquele lugar, aquela inflamação vem para fora. Vem com tudo. Tem que abrir, tem que mexer, tem que limpar. Né? Se quiser que nunca mais dê problema, sim. Vai doer. Mas é o jeito. Aqui, achei aqui o que a Kátia queria perguntar, a Kátia Rodrigues. Eu tenho artrose no corpo todo, mas a dor todos os dias, puxo a perna direita quase sem movimento. Por que isso? Artrose, pode. Eu respondo ou você responde? Não, você, eu sei que é o patrão aí, eu sou. Depois, se eu puder complementar alguma coisa do instintivo aqui, eu vou lá. Tá. A artrose, para quem não sabe, né, é uma doença que acomete principalmente as articulações da pessoa. Tá? Principalmente, né? Não que não tenha outras consequências, tá? Mas a principal parte, né, do corpo, digamos assim, que afeta, tá? É a parte de articulações, né? E ela falou o que da perna direita, você lembra? Ela colocou assim, eu tenho artrose no corpo todo. Agora você imagina, hein? Assim, a gente está rindo aqui, Kátia, mas não é aquele risado assim de... Como é que fala? De compaixão, né? Porque imagina a dureza que é, né, ter artrose no corpo todo. Mas a dor todos os dias, puxo a perna direita quase sem movimento. Ela está tendo que puxar a perna direita porque está quase sem movimento. É mais ou menos isso, né? O que é isso? Isso. Enfim, a artrose vai falar pra gente de uma pessoa que ela é extremamente rígida em sua forma de pensar. Era uma pessoa extremamente rígida em sua forma de pensar. Não quer dizer que ela pense de uma maneira negativa, de uma maneira ruim, tá?
mas ela é extremamente rígida nas maneiras de pensar, nos conceitos dela, nos princípios dela, nos fundamentos dela, nos argumentos dela. É extremamente rígida. Então pode ser uma pessoa boníssima, sabe? Você vai encontrar, por exemplo, vamos dizer que o extremo disso, tá? Só mentalmente, não fisicamente, mas mentalmente, seriam, digamos, os fanáticos por alguma coisa, tá? Que defendem aquelas posições como se aquilo fosse a única verdade existente na face da Terra. Tá? Como eu gosto de brincar, desculpa eu fazer a brincadeira, né, mas eu acho que a gente tem que, às vezes, brincar com as coisas sérias, é que nem aquele cara que é corintiano roxo, certo? E o único time que presta, o único time que funciona, o único time que tem que ser amado, certo? É o Corinthians. Tá? Você veja, eu não estou falando nada de bom nem nada de ruim, certo? Eu só sou rígido nesse pensamento. O único que presta é esse, certo? Isso é verdadeiro? Não é bem verdadeiro, né? Existem outros times, certo? De futebol, que tem outros jogadores, certo? Também são tão bons quanto. Mas quando eu achar que aquilo é a única verdade, é a única coisa que serve, tá? É a única coisa, digamos, que movimenta a minha vida, tá? De alguma forma, é onde eu vou estar encontrando aí alguém que tem uma artrose. Por quê? Porque ele tem muita dificuldade, esse é o real sintoma, né? A real dificuldade disso. Porque não tem problema nenhum em você ser bastante rígido com uma coisa. Você ser, por exemplo, muito religioso. Não tem problema nenhum com isso. Desde que isso não atrapalhe tua relação, por exemplo, com pessoas que têm outras religiões. Sim. Certo? Citando um exemplo. Como no caso do time. Tudo bem que você seja corintiano roxo, desde que isso não atrapalhe tua relação com são paulinos e com palmeirenses. Sim. Acontece que quem tem artrose tem uma dificuldade gigantesca de lidar com quem pensa diferente. Sim. É a dificuldade de se dobrar, né? Isso. Na verdade, eu diria que é a dificuldade mesmo de lidar com algo que é diferente daquilo que ele acredita, daquilo que a pessoa acredita. Uhum. Tá? Então a artrose me fala muito disso. Uma pessoa que tem uma rigidez de pensamento mesmo extremamente forte. Tá? As verdades, os argumentos e tal são extremamente rígidos. Dificilmente ela se permite, inclusive, a mudança, tá? Na forma de pensar. Porque aquela verdade é verdade para ela e ela vai defender aquilo com unhas e dentes. Sim. Certo? E essa tensão toda é tão forte que ela se torna uma pessoa realmente inflexível. Sim. Tá? Ela está colocando aqui, Caio, agora. Eu Ótimo. sou rígida comigo mesmo. Perfeito. Mas E eu ia... foi uma coincidência agora gigantesca, tá? Que tudo isso não tem grande problema, tá? Até eu, por exemplo, eu não me dá bem com corintiano ou com palmeirense, São Paulo, até que não tem tanto problema. O problema é quando eu sou rígido comigo mesmo. Esse é o grande problema. Tá? Porque se eu sou rígida com os outros, provavelmente é porque eu sou muito rígido comigo mesmo. Então é aquela pessoa que se cobra demais, certo? Detesta errar. Aliás, errar não faz parte do vocabulário dela, Sim. certo? Porque isso é inadmissível, por exemplo, né? E tá? Ou, de outra forma, tem alguma coisa que ela não admite de forma alguma. Então, essa cobrança interior, essa rigidez interior é que acaba criando toda essa dificuldade com a flexibilização do organismo mesmo como um todo. E principalmente das articulações. E entra aí, no caso, Caio, provavelmente uma boa dose de culpa quando falha. Perfeito. E do castigo, né? Daquele costume da flagelação, né? De resolver a culpa com punição. Isso. Né? Perfeito. Perfeito. Eu vou só acrescentar o seguinte, vamos dizer assim, além do simbolismo dos joelhos ou das juntas ser as questões das dobras, se a gente pensar que o corpo humano é uma comunidade biológica. Então, o comando que a pessoa dá, subconsciente, ou inconsciente, ou instintivo, para as células daquela região, é do movimento como se ela estivesse fazendo força para não dobrar, fazendo força para não ajoelhar, como se tivesse algo apertando e ela segurando para não ajoelhar, para não dobrar. Não ceder.
esse excesso de força, que é onde mesmo a pessoa não estando fazendo esse exercício físico, a ordem para fazer o exercício está sendo dada. Perfeito. Não é? Então, Sim. é como se ela estivesse em pé com o peso em cima, segurando aquele peso todo. Dessa autocobrança dela aí. Isso. Fico... Tem um outro experimento. Uma coisa que você falou agora, eu vou falar rápido, tá? Mas tem um experimento muito legal japonês. Pegaram 2 grupos de 100 pessoas, tá? Esses daqui faziam exercício físico normal. Sim. E esse aqui fazia exercício físico só mental. Eita! Tá? Esse aqui teve ganho de massa muscular, certo? Sim. E perda de gordura no corpo de, vamos dizer, 10, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, um número aleatório, tá? 10, ok? Esse aqui, só no mental, fazendo só no mental, tá? Também houve ganho de massa e também houve perda de gordura no corpo. Só que não 10, teve 6. Sim. Tá? Só mentalmente, entenderam, né? Um fazia exercício físico mesmo. E o outro, pelo mesmo tempo, tá, que esses fazia o exercício só na mente dele. Então, esse aqui fazia o abdominal de verdade. Esse aqui fazia só na mente dele. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Só no mental, tá? Esse aqui teve ganho de massa. E esse aqui, o que fez de verdade teve ganho de massa. E esse aqui também teve ganho de massa. Esse teve perda de gordura e esse aqui também. Não adianta vir falar para mim, tá? Quem já está escutando, tá? Não adianta só fazer exercício físico mental, que nem esse grupo de japonês, tá? Porque o organismo, mesmo que você faça mental, ele precisa do movimento, tá? Então, Sim. até para desenvolver outras coisas, tá? Esse foi só um exemplo lá. Eu tô falando que daqui a pouco vão dizer assim, então para fazer regime é só ficar imaginando que o dia inteiro eu tô correndo, né? Então eu vou emagrecer. Tá? Durante um certo tempo isso até vai funcionar, de verdade. Sim. Tá? Mas depois de um certo tempo você não engana o teu organismo por muito tempo. Tá? Você não fantasia durante muito tempo. Vai chegar uma hora que ele vai estabilizar, até por uma questão de sobrevivência, até por uma questão até de equilíbrio. Tá? Então ele não vai mais ganhar massa e nem vai perder gordura, nesse caso, ok? Porque até cada órgão desses que ganha massa ou perde gordura, existe um processo de funcionamento que ele aceita o comando, mas ele tem um modo de sobrevivência também, independente. Né? Esse comando nosso vai até um certo limite. Por isso que a gente cansa. Isso. Né? Sim. Vem cá, eu vou só completar aqui com a Kátia mesmo, porque aí a gente costura a pergunta dela. Ela colocou aqui de relações abusivas. Então, Kátia, eu vou falar primeiro agora, porque é como eu vejo a questão instintiva nesse processo. O abuso que você sofreu, né, fez com que você instintivamente criasse um mecanismo para que você evitasse novas agressões. Então, como que isso é feito? Você se torna aquela pessoa controladora. Rígida. É a tendência, né, Caio? Controladora, rígida. Tomar rígida, controle das coisas, para que, não saindo aquilo do controle, você está protegida. Perfeito. Então, mas como a vida não é assim, então começa a ter esses conflitos. Perfeito. Não é? Não terei nada a acrescentar. Compreende, Kátia? Você fala... Que uma coisa, um evento, que é o que a gente fala, né? Um evento traumático, uma reação instintiva ou uma reação subconsciente levou a um perfil de comportamento que levou aos sintomas. É a sequência que a gente usa no processo. Tá? E é exatamente isso. Vamos seguir aqui se tem mais alguma outra pergunta.
Sim, senhor. A Soraya que Ah, falou que tem problema de vista. Ela fala também que a gente passa a ver com o coração e a alma, né? Ela está boa. perguntando aqui sobre o AVC ocular. O AVC ocular? É, é porque É a foi agressivo, veinha que estoura, né? né? A veinha que estoura no olho. Ah, sim. É isso que ela falou, né? Espera aí que tá repicando aqui. É, o AVC ocular. Tá. É. O que é isso? Um pico de raiva absurdo. Absurdo. Eu vi É algo que algo me irritou insuportável de. profundamente. É. E a coisa vem tão Sim, rápido, é coisa assim rápida, é coisa milissegundo. Veio tão rápido, a coisa veio tão rápido e tão forte, certo? Que às vezes estoura mesmo. sim. E provavelmente já tinha algo antes, né? Muito provável. Provavelmente tinha algo acontecendo aí que não queria ver até que viu, né? E a hora Provavelmente. que confirmou, puf. É. É, vamos ver aqui, relaciona a expressão, o que, isso nós falamos aqui, né, Sandra? O que os olhos não veem, o coração não sente. Sim. A Soraya está perguntando onde entra a autossabotagem. Autossabotagem, procrastinação, né? Tudo também é um processo, é a presa que não quer se expor, né, Caio? Medo. Medo. Eu me Eu, auto-saboto porque eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer sucesso, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de dar certo, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo. Aí todo mundo tava assim, como assim, Caio, medo do sucesso? Porque o sucesso traz consigo, por exemplo, né, uma série de consequências. Você acaba vivendo em função disso. E outra, você tem que manter isso, né? E manter, às vezes, uma carreira, por exemplo, de sucesso na tua profissão, por exemplo, não, é uma tarefa muito mais difícil do que você ser uma pessoa mediana, por exemplo, na sua carreira. sim, Certo? Que uma pessoa mediana, as pessoas não esperam muita coisa, esperam o mediano. E para uma pessoa de sucesso dentro de uma carreira, tá, as pessoas vão esperar sempre o máximo, sempre o melhor. Então isso às vezes apavora as pessoas. Tá? sim, Então aí se começa a se auto-sabotar, né? sim. Começa a procrastinar e assim por diante. Então o medo não é só de fracassar não, tá, gente? É também o medo de ter sucesso. É o medo de uma maneira mais ampla, né? Que acaba causando autossabotagem, acaba procrastinando e assim por diante. Eu acredito também, Caio, que talvez uma dose de culpa faz construir um muro para a felicidade, como punição. Eu não mereço ser feliz, né? Eu não Sim, mereço que isso dê certo, eu não mereço. perfeito. Pode, pode, pode ser uma possibilidade aí também. Viu, Até Soraya? porque eu defendo uma coisa importante aí, tá nisso. Eu defendo que a culpa é um sentimento, uma emoção criada, é E cultural. Ela ok. não, não tem nada de instintivo, não tem nada de natural, nem nada. Ela é uma Pecado, né? emoção, um sentimento criado. É a história do pecado, a culpa, o castigo Isso, para redimir a culpa, né? Para isso. redimir o pecado. Porque tu não vai ver um leão se sentindo culpado de ter comido a gazela, Sim. sabe? É, E nem culpado de ter abandonado os filhos. E nem culpado de nada, certo? Porque lá não tem nada disso, não existe esse negócio de culpa. A natureza, nesse aspecto lá, né, cada coisa no seu lugar. Cada um tem o seu papel, tá? E não tem esse papo de culpa na história. A culpa é muito, 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 muito 100% cultural, na minha opinião. Não é. existe nada aí de instintivo, nem de natural, tá? E por isso é tão prejudicial, né? E até talvez, Perfeito. até talvez tenha sido colocado na humanidade com segundas ou terceiras intenções, né?
Nem quero pensar nisso, eu só penso no conceito. Vai dar uma live também. É, ô, A Soraya está perguntando aqui se toda interpretação é inconsciente. sim. O começo, sim, né, Caio? Eu penso É, assim. é, É a onde pergunta dela, se toda interpretação é inconsciente. Você é, usa teu conteúdo inconsciente para interpretar. o primeiro impacto, ele é bem inconsciente ou instintivo, né? Uhum. Acontece e vem a reação. Agora, passou o processo, aí começa a ver a balança, né, das crenças. É o caso da pessoa que fica assim: e se eu tivesse feito assim? Eu devia ter dado um peteleco no sujeito, eu devia ter Sim, feito, eu devia ter feito aquilo, né? sim, sim. Então, a interpretação no ato ela é instintiva ou inconsciente ou Inconsciente? subconsciente, né? Hum. Mas depois, pós o evento, aí a interpretação ela já é quase que escolhida, né? Entre aspas. Ainda tem muito do inconsciente. Sim, Né? Ela está mais consciente em, não é nem interpretar, mas sim elaborar aquilo que ela interpretou. Né? É como você porque ela falou, assim, eu podia ter dado um pesteleco lá no cara e tal. Tá, então ela agora está elaborando, né, que numa outra situação e tal, ela poderia fazer. Naquele momento, se ela não deu, certo? Ela não fez, é porque tinha algum conteúdo inconsciente nela ali que não deixou ela fazer, que não deixou, ou que não permitiu ela fazer, ou que não acionou nela fazer. Mas sim, aqui agora, por exemplo, nós estamos usando milhares de conteúdos inconscientes. Tanto eu, quanto você, quanto aqueles que nos estão ouvindo agora nesse exato momento, ninguém está parando para pensar em quem é que ensinou você o português, né? Quem foi que ensinou sim, a primeira palavrinha na sua vida? Como é que você juntou as suas sílabas para aprender a palavra? Não. Tudo isso é o conteúdo inconsciente. E sim. isso tudo é milésimos de segundo. Você está interpretando tudo aquilo que eu estou falando agora. Eu estou Sim. falando não só para o Cacá, mas para todo mundo que está ouvindo. Você está É, interpretando tudo isso que eu estou falando com um conteúdo que é gigantesco inconsciente. uhum, Gigantesco. uhum. E por isso que nesse momento a resposta lá para ela é: todo conteúdo interpretação nossa inconsciente? Sim. Está tudo É, lá no nosso inconsciente. sim, tá tudo Senão você teria que registrado, guardar conscientemente tudo que você já vivenciou na vida. Não dá. não cabe. É. Então, aí Eu o gosto nosso muito eu gosto muito do iceberg lá que eles usam como só tem 10%. analogia, né? Consciente é a pontinha, tá? O inconsciente é todo o resto do Sim. iceberg. É onde está guardada todas as informações. Tudo, Inclusive, tudo, tudo. inclusive na genética, né? Que eles falam que a gente tem 30 e Sim, tantos mil genes, mas apenas em torno de 10 a 15% deles estão ativos. Os outros estão em stand-by lá, né? meio que dormentes, né? E às vezes É, acontece a situação que a pessoa vive, o que ela faz é acionar algum gene que já tá lá no stand-by e ele é acionado. Aí vem aquela, verdade. né? Então, o amigo Sérgio coloca assim: tudo vem das experiências, né? E, e, Perfeito. e das experiências, meu querido, aí nós vamos botar aí, vai saber lá quantas dezenas de milhares de anos existe Sim, o DNA humano. a ancestralidade nossa aí. São todas elas aí no nosso DNA, tá? Sérgio, e vamos criando um arquivo no subconsciente, exatamente. Ou renovando, Perfeito. né? E nisso entra a memória afetiva, com certeza, da Eu Soraya quero colocou. acreditar muito nesse aspecto. Eu espero que todo mundo esteja renovando esses arquivos. Isso é muito importante. Isso, isso. Reavaliando esses arquivos. Isso Repassando, é muito importante. Isso. ver o que faz sentido, o que não faz, abandonar o que não faz, Isso. né? Perfeito, perfeito.
O nosso amigo Amauri aqui colocou lágrimas de crocodilo. E aí, Essa é boa. vai lá, explica para ele ali o simbolismo das lágrimas de crocodilo. E você sabe que isso existe? Isso aí é. Existe. É. Porque dizem que crocodilo não chora, né? Para começar, né? Aham, Tem que entender isso aí primeiro, né? sim. Diz que crocodilo não chora, tá? Então, lágrimas de crocodilo são, digamos que lágrimas falsas, né? Sim, Não é isso que diz o ditado? lágrimas falsas. Né? Sim. Lágrimas falsas, porque crocodilo não chora, né? Então, se lágrima de crocodilo é uma lágrima criada, uma lágrima ali inventada, né? Na verdade, a gente costuma dizer que é um choro, né? Fala. Cortou. Voltou? Voltou. Agora voltou. Pode ir. Estavam falando da lágrima de crocodilo. Não, eu estava falando isso, né? Que às vezes a pessoa está chorando, mas não está chorando, né? Na verdade. Ela está ali simulando, né? Ele tá Um choro. fingindo. Quando na verdade não está sentindo, né? Está fingindo. Então. E aí é um processo também puramente, às vezes, inconsciente, viu? A pessoa às vezes nem percebe que ela está fazendo isso. Então vamos lá. A Kátia dos relacionamentos abusivos. A Soraya aqui mandou parabenizar pela live. A Souza aqui está perguntando: só viver com inflamações com dores? O que seria? Cortou. Tem uma amiga Souza aqui está perguntando: só viver com inflamações, o que seria? Viver constantemente contrariada. Viu, Reativa. Souza? Também, né? Contrariada e reativa, principalmente. Porque a inflamação é uma defesa do organismo, tá? A gente inflama, né, o local onde houve um trauma, certo e tal, que é para justamente haver uma reação ali de cura, né, no local. Uhum. Então, a inflamação é uma reação do organismo. Então, quando a pessoa está constantemente inflamada, tem uma inflamação muito constante e sem um motivo, digamos, real, né, uma pancada, um trauma mesmo, físico e tal, é por quê? Porque ela tá extremamente reativa ao mundo. Então, ela está extremamente contrariada o tempo todo. Uhum. Faz sentido para você, ou Souza? Vamos ver aqui, acho que terminou, Caio. A Kátia aqui fala do processo de fuga, né? De usar drogas, usar bebida em outros. Eu não sei se é o caso dela ou se é alguma fuga que ela usou, né? Que é muito. Aí de qualquer forma, isso, usar drogas, usar álcool, normalmente é fuga. Não consigo lidar com certas situações, não consigo lidar com o que eu sinto, então eu fujo, né? A bebida me amortece, a droga me... E drogas aí, Caio, eu costumo falar que pode até ser droga de drogaria, né? De loja, né? Os Rivotril da vida, etc. Isso. Amortecer, calar. As drogas aí pode ser até as oficiais, até as... Sim, que você compra nas drogarias. A hora que não tiver mais nenhuma mesmo, me avisa, que aí tem uma boa para fechar. Tem uma psicanalista, ela perguntou aqui, fraturar a vértebra esquerda? Vértebra esquerda? Aí eu não entendi. Então, fraturar a vértebra esquerda, mas aonde? Qual vértebra, né? Era bom saber. Ou é a vértebra ou é a costela? Pois é, aí ficou indefinido, né? Achei. É a psicanalista Jaci, a Jaci. Fraturar a vértebra esquerda.
Eu precisava saber, para ajudar melhor, ou já sei, precisava saber qual vértebra. Que nós temos desde aqui de cima até lá embaixo, no cóccix, tem vértebra. Tá? Sim. Então precisa ver qual. Mas é no centro, Cada uma é, vai ter um significado. mas aí Por é no que cada centro, uma vai ter. não tem direito. Né? A Kátia está dizendo aqui que não usou, ela sugeriu, né, que acontece o uso, né, Ah, uma forma de fuga. costela. Eu não sei porque eu achei que era costela esquerda, tá vendo? As Fraturar a costela. é costela, então. Eu vou falar para vou falar Costela, para Jaci, tá? Só para ela saber. As sim, costelas, tá? São ossos de proteção, ok? sim. São ossos de proteção. A caixa torácica todinha aqui, nossa, que é composta, né? Pelas costelas, tá? Elas protegem órgãos que são órgãos, a gente chama de órgãos vitais, exato. Então, o que ela protege? Ela protege pulmão, protege coração, protege o estômago, protege alguns outros órgãos que são vitais, certo? Então, essa caixa torácica, ela existe, vamos dizer assim, como proteção. Se eu quebrei uma costela, tá, isso pode ter uma simbologia a nível de inconsciente e a nível até de consciente coletivo, tá? De que eu realmente fui agredido de alguma forma. Agredido não fisicamente, lógico, houve uma agressão física, tá? E por outro lado, houve alguma agressão na minha estrutura psíquica emocional. Algo me abalou profundamente. É como se aquela situação tivesse dado uma porrada, tivesse quebrado um pedaço, certo? Dessa minha estrutura psíquica emocional. Tá? De Da mesma defesa. forma. Então eu vou me sentir o quê? De defesa. Então, na Quebrou a tentativa de me defender, quebrou mesmo, isso. Quebrou mesmo alguma defesa minha, pode se chamar exatamente isso. Às vezes até algum processo defensivo que a pessoa tinha, né, que foi quebrado ali naquela situação. E eu não estou falando da agressão física que deve ter existido, né? Um trauma físico, tá? Mas o sentir disso, né? O concretizar isso é alguma coisa na estrutura psíquica mesmo, emocional dela que se quebrou. Ela se sentiu, digamos que, totalmente abalada, tá? Nesse sentido. O processo psíquico pode até influenciar no enfraquecer aquela região, né? Sim, sim. E se não houvesse esse gatilho, a pancada física que aconteceu, talvez não tivesse quebrado, né? Perfeito. Perfeito. É que nem aquele lutador nosso que quebrou a tíbia lutando. Sim, o famoso até. Como é que é o nome dele? Esqueci agora. Fala fininho, né? Hã? Como é que chama, Mauri? Eu sei qual que é. Ele tem a voz. Esqueci. Mas recente. Foi recente até. Você vê, esse lutador, né? Ele já tinha dado e tomado milhares de pancadas naquele mesmo lugar. Milhares de pancadas. Certo? E naquele dia em particular, naquele evento em particular, né, e tal, ele sofreu uma quebra de uma coisa besta. Se você assistir Sim. a cena, né, foi uma coisa boba, assim, um choque bobo. Quebrou a tíbia. Então, entra exatamente naquilo que você acabou de falar. Sim. Algo, né, mental, emocional e tal, enfraqueceu aquela região. Causou uma tensão ali, tão forte, que ele se sentiu meio que desprotegido mesmo, enfraquecido naquela região. Até usar um exemplo prático aqui. Às vezes a vontade de aposentar pode ser um motivo. Por exemplo, sim. A Zeni aqui, o Caio, ela fez a seguinte pergunta: constantemente absorvendo e resolvendo o problema dos outros. Pode ser considerado também um processo de fuga? Com certeza. Desculpa a risada, tá, Zeni? Não é engraçado. Mas é que quando a gente escuta, né? Muito óbvio. Eu fico até feliz. Eu fico até feliz de escutar isso. Se você chegou a essa conclusão, ou está fazendo essa pergunta, é porque você está interessado. Se você está interessada, é que você está buscando esse autoconhecimento. E eu fico realmente feliz, tá? Em perceber isso nas pessoas. E tem tudo a ver, né? Quando eu busco resolver o problema dos outros, muito provavelmente, tá? É porque eu não estou conseguindo resolver os meus. Sim. Né? Aí o mais rígido vai falar assim, não,
É que eu sou muito bem resolvido. Então eu vou lá e vou passar, né, esse meu bem-estar, esse, né, que eu alcancei, vou passar para os outros também, tá? E se for pensar bem a fundo assim, se você está bem resolvido, né, você sabe que o problema do outro é do outro e não seu, A gente pode até né? ajudar, né, Caio? A gente pode Então, ajudar, pode orientar, mas pegar é o outro para resolver, isso, não, não, a gente não tem condições de digerir essa energia que foi para o outro. exata, boa, gostei O, pro- disso. o problema do outro veio para ele, para que ele desenvolva algo nele, né? Eu diria até que foi ele mesmo que criou para ele, né, o problema dele. Ele fez escolhas na vida e chegou ao momento de vida que ele está. E às vezes, se eu vou lá e pego o problema dele, eu estou causando dois problemas. Eu estou tirando a oportunidade do outro aprender com o problema e, Isso. e estou pegando para mim uma energia que eu não tenho, que ela não foi feita para mim, por mim. Então eu vou ter Boa. problema de gerir essa energia, né? Então a gente pode ajudar, pode orientar, pode até resolver se houver uma troca de energia compatível, né? Uhum. A pessoa pode pagar para resolver o problema dela, é diferente, Uhum. não é? Porque aí vem, Bem aí é diferente. uma outra partida. Perfeito. Então eu acho que é isso, Caio. Eu acho que aqui terminou os problemas. Então vamos terminar com uma. É. É o que o nosso amigo Sérgio aqui também fala, mas na caso dele é profissional, né? É. Ele também faz isso, resolver problema dos outros. É. Só que ele vive disso. Ah, mas se é profissional, sem problema. É diferente. Aí você realmente vai usar a tua expertise, né, aquilo que você aprendeu e tal, para resolver um problema de alguém que não sabe, não tem conhecimento sobre aquela questão. Sim. Aí tranquilo. É isso aí. Acho que as perguntas aqui terminaram. Fica à vontade, Caio. Você queria Não, falar? só vamos fechar com uma bonitinha, né? Sim? Vamos lá. Quem canta seus males espanta. Opa! Verdadeiro ou falso? E aí? Nada é sem Deixa o povo pensar um pouco. Pera aí, né? falso. Eu vou usar a expressão do Hermes Trismegisto lá, que fala que toda verdade é meia verdade. É boa também. Mas eu acredito que seja uma grande verdade. Que Sim, quem canta, né, consegue se expressar. sim. Quem canta consegue botar para fora o que está sentindo. Através, inclusive, de uma canção, muitas vezes, né? Que não foi ele que escreveu, não foi ele que fez. Mas ele consegue se expressar dessa forma. Às vezes se identificando com uma determinada música, tá? Então, Tem a, quem canta seus males espanta, sim. Eu acho que sim. a gente teria que selecionar qual é a cantoria, né? Lógico. Porque até a vibração da música, né, provoca Faz alteração diferença. nas vibrações, Faz. todo o processo, né, da comunidade biológica aqui, né? Perfeito. Perfeito. É isso aí. Mas é bom para espantar os males, para pelo menos diminuir os conflitos. Sim. Canta aí, gente. Vamos cantar que é bom, tá? Cantar faz bem. E nós temos, Bota, se expressa, bota para fora. e nós temos autores, né, de músicas aí, coisas fantásticas, Muito boas. não, Fantástico. não só na melodia, como nas letras também, que falam Sim. muitas coisas, né? É principalmente acho que nas letras, né? Tem letras muito boas. Muito boas. Então, e que Ah, acaba por ser uma expressão. Muito nós legal. eu já estou jogando uma prorrogação aí de meia hora. Faz tempo. Eu posso- Vamos jantar, né, homem? Deixa eu só aproveitar então o finalzinho aqui, depois você termina, cara. Claro. É que semana que vem nós vamos ter uma live com uma amiga nossa que trabalha com os processos de sagrado feminino e masculino. Legal. Então o tema da live será
essa, vamos dizer assim, esse costume social machista dos problemas que isso causa até na saúde masculina. Um tema Perfeito. porreta também, né? Legal. Porreta, porreta. Eu até sugeri a ela que, em termos de expressão, aproveitando o gancho, que eu tive duas clientes, uma falou assim, para usar uma expressão de como ela se sentia, ela falou assim, eu me sinto como um pano de chão usado. Olha só, olha só o grau de tristeza, né? Uhum. Pode ter na vivência dessa pessoa. Isso em relação ao companheiro dela. E uma menina de 17 anos que falou que foi abusada pelo irmão mais velho. E ela falou assim, eu me sinto suja e não há banho que limpe. Uhum. Então o tema da nossa live vai ser esses processos aí Legal. né, da sociedade machista, do quanto provoca de desarmonia psicológica nas mulheres e como isso também afeta a saúde do homem. Né? Perfeito. Muito Então, legal. fica todos convidados aí. E nós, Caio, vamos arranjar vamos bolar um novo tema aí para a gente fazer uma próxima live, na outra Fechou. quarta, no caso, então. Beleza? Quarta-feira que vem, então, é ela, é isso? Do sagrado Isso, feminino e isso. do sagrado masculino. Isso, Joia, isso. joia. Mas você aparece, dá uma ideia para nós. Tranquilão. Só que a gente começa mais cedo, um pouquinho no horário normal nosso, de 19h30, tá bom? Tá bom. Sim, senhor. Pode terminar à vontade aí. Só Fala dos seus agradecer a todos pela presença. Espero que a gente tenha agregado alguma coisa aí na vida de quem está nos ouvindo, de quem está nos assistindo. Como eu falei, e a presença de vocês é importantíssima, porque é isso que acaba motivando a gente a fazer outras lives, né? Saber que ainda tem gente interessada em autoconhecimento, nessa busca, né? Mais interior, tá? Então é gratidão mesmo. Agradecer mesmo àqueles que estão aí. Ficaram 1h30 escutando a gente. E também deixar aquele que precisar, quiser fazer os atendimentos personalizados, né? Que a gente pode entrar Por favor. com mais detalhe, procure o Caio nos canais dele, procure a gente nos nossos canais, que a gente trabalha com isso, né? Trabalha nisso, né, Caio? Sim. Com certeza. Mais uma vez, deixar a minha gratidão pela sua disponibilidade, pela sua capacidade de explicar coisas mais complexas, explicar de forma simples. Acho que foi muito bom. Eu sempre assisto, depois da nossa live, eu assisto elas para ver. Legal. Até hoje foi só show de bola, tá? Que bom, que bom. Fico feliz. Mesmo, né? Sim. E aqui é recíproco. Então tá bom. Recíproco. Obrigado também pela oportunidade, viu, Cacá? De verdade. Tá? Agradeço a coração. Mesmo. E todos vocês. Grande abraço. Um abraço a todos. Até a próxima. Boa semana para todo mundo aí. Um abraço.